Hoje eu vou contar como foi minha trajetória na área de programação. Então, como que eu fiz para entrar na área e chegar onde eu tô hoje, que é numa das maiores empresas da América Latina. Eu já falei isso em outros vídeos, um pouco mais ou menos da minha história, mas nesse vídeo eu vou contar mais detalhes de como que foi, por que eu escolhi a área de ciência de dados, depois agora como engenheiro. Espero que isso possa te ajudar, se você quer entrar na área, a ver como é que foi, como é que eu fiz para conseguir. É claro que são tempos diferentes, né? Eu entrei na área em 2020 e hoje é 2023, no ano que eu tô gravando esse vídeo, então muitas coisas mudaram, mas de toda forma eu acredito que esse vídeo pode te ajudar. Bom, pessoal, então como que eu comecei? Primeiro eu vou falar de qual faculdade que eu escolhi, que foi Engenharia de Controle e Automação. Na época eu achava que engenharia podia ser legal, eu gostava de matemática, de física. Na época, assim, eu não sabia muito realmente o que eu queria, né? Eu acho que muitas pessoas, quando vai entrar na faculdade, não tem muita ideia do que vai querer para a vida toda, né? É uma responsabilidade muito grande ali você ter essa decisão. E aí acabei fazendo engenharia de controle e automação. E eu tive algumas matérias de programação ao longo do curso. E aí no começo, eu não gostava muito, para te falar a verdade. Eu tive algumas matérias com MATLAB e eu odiava. Cheguei até a tomar pau em uma matéria. Mas depois eu comecei a ver algumas coisas e comecei a achar um pouco interessante. Mas mesmo assim, eu estava ainda pensando se eu iria seguir para a área de engenharia de controle de automação ou de programação. Eu achava que a área de engenharia era muito conservadora, não sei, de alguma forma. E eu não queria, por exemplo, esse negócio de trabalhar com uniforme, essas coisas. E aí, na época, estava muito difícil arranjar estágio na minha área. Alguns amigos meus conseguiram, mas eu não era tão também dedicado na época. Mas eu acabei conseguindo um estágio na área de programação, que foi dentro da própria faculdade, onde eu tive contato ali com uma parte mais do front-end, HTML, CSS e JavaScript. E aí eu gostei, eu comecei a falar assim, pô, interessante, eu acho que pode ser uma boa carreira para eu seguir. Eu também acabei participando de alguns projetos voluntários que tinha, por exemplo, engenharia na escola, onde a gente mostrava como utilizar Arduino para outras pessoas de escola do ensino médio, por exemplo. Então, para você programar em Arduino era C++. E aí um dia, eu não vou lembrar em que ano que foi, eu acho que 2016 ou 2015, não lembro. Um amigo meu chegou com o site Kaggle, falando que o site era super legal, que tinha algumas competições onde programadores faziam um determinado modelo usando machine learning para ganhar, e aí você tinha prêmio, e teve a competição da Netflix, que foi super famosa na época. Eu acabei lendo mais sobre também área de machine learning, de ciência de dados, para ver como que funcionava essa coisa de criar um modelo usando inteligência artificial. E aí beleza, chegou ali em 2018, que foi o ano que eu formei, eu estava um pouco ainda sem saber muito qual carreira eu ia seguir. E aí que eu comecei a fazer vários cursos que eu pensei, eu quero seguir para a área de programação, mas qual? Eu vi que tinha front-end, back-end, full stack, tinha cientista de dados. Na época, engenheiro de machine learning não era muito falado assim. E aí que eu fiz vários cursos, inclusive do Guanabara, SQL, Java, PHP e o Python, o famoso dele, Python. E aí que eu fui vendo em qual linguagem tinha mais, que eu mais gostava, né? E Python é a linguagem mais fácil de aprender dessas. Então é aí que eu falei assim, pô, eu acho que eu vou seguir nessa carreira. E aí, quando você acabava de formar na PUC, no outro ano, se você emendasse uma pós-graduação, você tinha um desconto enorme para ex-aluno. E aí que eu segui, eu vi que tinha uma pós em inteligência artificial e aprendizagem de máquina, que é machine learning. Falei, vou seguir. E aí eu fiz a pós, já emendei. Em 2019, eu sentei com meus pais e falei, eu gostei dessa área, me dá um tempo para eu estudar, para eu conseguir entrar na área depois. E aí, assim, eu tive um privilégio realmente, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade de ficar um ano parado só estudando. Então, eu só estava fazendo pós em 2019. Comecei a estudar muito além da pós, fazendo os cursos do Andrew, de Machine Learning, do Coursera. Fiz um tanto de especialização. Na época eu usei muito o auxílio financeiro, onde você consegue ter esses cursos de graça lá e obter ainda o certificado. E aí eu postava no LinkedIn, tentava fazer alguns projetos também em paralelo. Eu estava fazendo a pós-graduação, nesse período estudando. Eu tinha diversas pessoas, os professores eram da área. Um amigo meu que também queria entrar na área, a gente pedia estágio e tudo mais. Teve um caso assim muito engraçado. O professor ele chegou a falar que ia dar um estágio pra gente. Eu e meu amigo, a gente falou assim, pô, demorou, vamos embora. Era um estágio
porque ele falou que ia mexer com parte de visão computacional e tal. A gente tava assim, aceitando até estágio remunerado, tá? A gente tava realmente querendo só ganhar experiência. E a gente foi para esse estágio, teve um dia que ele falou assim, vai lá conhecer. A gente foi. A gente viu realmente qual trabalho que era. E aí, pessoal, para quem não sabe o que é um aprendizado supervisionado, basicamente você precisa de dados rotulados, né? Então vamos supor que você tem um problema de spam de e-mail, né? Então você precisa de vários e-mails com a mensagem e falando se foi spam ou não. E através desses dados, o modelo consegue aprender, né, os padrões e depois predizer se aquela mensagem em um dado não rotulado, se a mensagem ela é spam ou não. E aí, nessa empresa de visão computacional, eles tinham diversas imagens de câmera, onde pegava, por exemplo, carros de várias marcas. E aí, o nosso estágio era basicamente rotular imagens. Então você tinha ali, por exemplo, um Gol prata. A gente tinha que marcar com Baldwin Box. Eu vou colocar uma imagem aqui para você ver mais ou menos como que é. E aí, você tinha que falar qual carro que era e qual cor. E aí, o estágio basicamente era marcar cerca de 4.000 imagens por dia. No outro dia, eu e meu amigo começamos e falamos assim, vamos ver, né? E a gente ficava marcando. A gente, sei lá, rotulou cerca de 300 sem ir no banheiro e deu tipo quase 3 horas de trabalho. Era muito desgastante e a gente não ficou nem um mês nesse estágio. Só que aí, lá pro final de 2019, acho que foi setembro, se eu não me engano, estava tendo inscrição para uma aceleração de ciência de dados, onde um banco digital estava patrocinando. E aí você fazia inscrição, tinha uma prova ali onde você fazia um modelo ali usando um dataset do Kaggle, e aí eles iam selecionar e depois tinha ainda entrevista, porque era um curso totalmente de graça, que tinha duração de 3 meses, que era sábado presencial, onde você ficava de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, com um professor já que estava na área, ensinando toda a parte teórica, mas no final você tinha que apresentar um projeto para a área de dados desse banco digital. Então era super legal, uma oportunidade única, onde eu falei, vou fazer a inscrição e passar. E aí eu passei, e aí eu fiquei esses 3 meses fazendo esse curso todo sábado. E aí o legal, pessoal, que era tipo squad, assim. Então era um grupo de 4 pessoas, se eu não me engano, ou 5, onde todo sábado tinha uma parte teórica lá, uma parte da área. Por exemplo, hoje vai já aprender sobre aprendizado supervisionado, no outro não supervisionado. E aí a gente tinha alguns projetos práticos e os ensinamentos que eram passados a gente aplicava também no projeto. Então ao longo desses 3 meses a gente foi fazendo o projeto até que chegou o dia para a gente fazer a apresentação final. E aí também ao longo desses 3 meses tinha palestra do pessoal como eles aplicavam determinada coisa dessa área lá dentro do banco digital. Então era assim muito legal. E aí a gente apresentou, foi super legal. Mas eu acabei não entrando para esse banco digital na época e eu comecei a aplicar para diversas vagas. E aí eu consegui passar uma startup muito pequena. Eu era um analista de TI que eu tinha passado, não tinha passado para a área realmente como cientista de dados, mas eu entrei para mexer num projeto de visão computacional. Então eu super gostei, só que eu estava fazendo diversos processos seletivos. E aí eu acabei ficando só um mês nessa startup porque não tinha ninguém assim sênior acima de mim e eu sabia que como eu entrei como júnior, tinha que ter uma pessoa mais sênior ali para eu realmente aprender a ser tipo um mentor meu. E aí eu passei numa startup maior, onde ela era líder de mercado na área que ela atuava. Então era uma startup muito mais estruturada, já tinha praticamente 400 pessoas. Estava crescendo demais, tinha um time assim sensacional de dados, onde só gente realmente muito boa de serviço. Eu aprendi muito com cada um deles. Só que aí, pessoal, isso foi em 2020, né? Passou, sei lá, mês e meio, 2 meses, por aí, chegou a pandemia. Com isso, o ramo, né, dessa startup era todo voltado ao presencial. E aí teve impacto, né, no negócio. Começou aquelas diversas incertezas. Em contrapartida, muitas empresas começaram a precisar mais de desenvolvedor, a realmente passar o business, né, para o digital. E aí que começou aquela onda de um tanto de recrutador te chamando no LinkedIn. Acho que nessa época que mais ou menos surgiu a questão de dev sênior em 2 anos, ou então esses salários salários gigantes. E tinha muita gente que ficava pulando de galho em galho porque realmente dava para fazer isso. Só que eu escolhi não fazer isso porque eu acho que não seria bom para minha carreira. A startup que eu tava, senti um impacto, tava muito incerto as coisas, tava com medo de ter layoff. E aí surgiu uma oportunidade de eu ir para esse banco digital que patrocinou a aceleração que eu participei. Como era um banco digital que eu já conhecia as pessoas que estavam trabalhando lá, falei, pô,
Pô, querendo ou não, era um banco digital onde tinham mais estabilidade ali, né? Um momento de incerteza. Estava crescendo bastante. E aí eu fui, assim, excelente também. Fiquei quase 2 anos lá, aprendi muito. Eu vi um time que era relativamente pequeno crescer, onde eu tive a oportunidade de atuar como cientista de dados e depois atuar mais como engenheiro de machine learning, mexendo mais na parte de MLOps também, colocar um modelo em produção, modelo em batch, modelo precisava ser real time com uma API. Foi assim um aprendizado absurdo também na minha carreira. Eu conheci pessoas excelentes de trabalho, pessoas assim maravilhosas que eu tenho contato até hoje. E aí, pessoal, depois de quase 2 anos nesse banco digital, onde eu aprendi demais, eu tive essa oportunidade de ir para o Mercado Livre, que é onde eu estou hoje. Foi uma oportunidade muito boa. Então, pessoal, foi basicamente isso a minha história. Eu sei que hoje realmente tá mais difícil de entrar. Eu não vejo tanta vaga de júnior como tinha antes. Na pandemia foi assim, eu acho que foi o período mais fácil assim, de entrar na área, porque realmente um tanto de empresa começou a contratar muito, e tanto é que depois teve os layoffs, né? Que agora tá meio que normalizando, né? Eu acredito que no futuro vão ter mais contratações, né? Então a dica que eu dou é realmente montar um projeto, mostrar no LinkedIn o que você está fazendo, o que você está aprendendo, documentar isso para que as outras pessoas possam ver que você é uma pessoa que está ali buscando entrar na área. Eu acho que o que mais pesou para eu entrar realmente foi essa aceleração, porque eu tive uma experiência ali, que é mais ou menos o que você faz, né? Você monta um squad, é como se fosse toda semana a gente falava que parte que a gente estava do projeto, então foi bem bacana. Então é isso, pessoal, não desista, tenha paciência, que realmente depois que você entra, vão surgir mais oportunidades, com certeza, e aí o céu é o limite, né? Então muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, dar aquele like. Se quiser comentar qualquer coisa, só para o algoritmo entender que esse vídeo é relevante. Muito obrigado, nos vemos até a próxima.